Gente, já está? Já está? Já está, Bom, podes então iniciar. oficialmente começamos aqui. Eu fiz algumas perguntas enquanto estávamos aqui à espera de. Alô? Deixa eu ver. Eu fiz aqui algumas perguntas do o porquê que, o porquê que você. Qual é a curiosidade por trás do Spark, né? E aí o EC, que eu não consigo ver o nome de vocês, o EC é o. Tá aqui, é o Everton Cajado. E aí o Everton, não consigo te ouvir, tá bem? E aí o Everton disse que tem curiosidade com o Spark, gostaria de aprender o Spark. É, é, enfim, talvez você tenha feito algumas pesquisas na net, hoje não é muito difícil, né? Você tem, por exemplo, a demanda hoje por profissionais de Spark, profissionais de Big Data, está em alta, né? Vocês o mercado inteiro, né, está à procura, digamos assim, está à procura de profissionais de Big Data. Quando você ouve falar de Big Data, pessoal, o Big Data, o Spark, Hadoop, todos esses termos estão interconectados. A gente vai ver daqui a pouquinho como, tá bem? Então, puxa, a boa notícia para vocês que estão aqui é Spark é muito fácil, tá bem? E é uma ferramenta de Big Data. E é uma ferramenta de Big Data em alta demanda, tá bem? Como eu disse, em alta demanda e, puxa, junta, só tem benefícios aqui. É muito fácil de aprender, os salários são muito bons, é um outro grande motivador. Salários para profissionais, engenheiros de Big Data são muito bons, tá bem? Então, eu deixo aqui para vocês duas boas razões para aprender Spark, tá bem? Eu sou o Nélio, se vocês não fizeram aí uma pesquisa sobre mim, então eu sou o Nélio, eu vou deixar meu contato com vocês daqui a pouco. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu sou cientista de dados há 16 anos, quase 17, e desde que eu vim para Portugal em 2017, eu tenho atuado mais como engenheiro de dados do que cientista de dados, tá bem? Então, desde 2017 eu tenho me aprofundado, então eu aprendi todas essas tecnologias de Big Data, o Hadoop, o próprio Spark, as ferramentas de Machine Learning do Spark, nós vamos ver daqui a pouco, tá bem? Então tem aí 4 anos, aí vai fazer 4 anos agora, em que eu tenho atuado mais como engenheiro de dados do que cientista de dados. E aí, olha, a gente tem aqui basicamente 1 hora para falar de Spark. Eu vou passar muito rapidamente por alguns pontos aqui, mas, pessoal, fiquem livres. A Albay, ela está muito aberta, né? Se você, puxa, eu gostei de estudar Spark, eu gostei do que o Délio falou, por exemplo, sobre Big Data, eu gostaria de aprender um pouco mais, gostaria de trabalhar com isso. Pessoal, procura a Albay e a Albay vos ajudará no que for necessário para você aprender um pouquinho mais de Big Data, aprender um pouquinho mais sobre Spark e daí por diante, tá bem? Então, a Albay, puxa, ela totalmente aberta para esse tipo de coisa. Então, quando você para pensar, puxa, por que eu preciso de uma ferramenta como o Spark? Pessoal, por causa do Big Data. Você, algum de vocês provavelmente utiliza algum relógio que transmite dados ou que captura dados de batimentos cardíacos, por exemplo. Então você tem o wearables, o relógio, como eu estava dizendo agora é um exemplo. A Tesla é outro exemplo, né? É um carro com muitos sensores capturando dados, puxa, real time, capturando dados do que está acontecendo naquele momento, transmitindo isso para algum lugar, para que seja analisado. Quando você para pensar na Netflix, quando você para pensar no Uber, pensa no Uber. Quantas pessoas estão com o aplicativo na mão, chamando pelo Uber? Então, o Uber tem os dados, quem é a pessoa, onde está a pessoa, está indo do ponto A ao ponto B, tá bem? Então, isso somente para fazê-los pensar de, puxa, a explosão de dados que nós temos recentemente, né? Tudo, tudo, basicamente quase a bicicleta que transmite dados, o carro que transmite dados, quase tudo hoje
está de alguma forma conectado e você tem devices capturando esses dados para a ciência de dados, para a tomada de decisão. Então, é por conta da explosão do Big Data é que a gente tem uma ferramenta como o Spark hoje. Então, o que é o Spark? Pessoal, é uma das plataformas mais populares para o Big Data. Você quer aprender Big Data? O Spark é uma ótima escolha, tá bem? Tem um livro chamado The Definitive Guide, Spark, The Definitive Guide, e ele diz o seguinte, e por acaso esse é o principal livro para você aprender Spark, tá bem? Se você quer tirar uma certificação de Spark, esse é o livro. E eu vou deixar para vocês aqui no final da apresentação o link do livro para vocês, quem quiser adquirir o livro, tá bem? Puxa, é uma ótima literatura se você quiser aprender Spark. Então, o Definitive Guide ele diz o seguinte, ó, é uma engine de computação unificada, e depois eu vou explicar para vocês por que é unificada, e tem um conjunto de bibliotecas para processamento de dados em paralelo, utilizando clusters de computadores, tá bem? Talvez, como eu disse, talvez não, talvez o framework mais popular para Big Data. E qual é o foco, então, aqui do Spark? O foco dele está na velocidade de processamento e facilidade de uso. Eu comecei falando isso aqui, dizendo que o Spark é muito fácil de utilizar. Então está aqui, ó, facilidade de uso. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Velocidade de processamento. Por que o Spark é muito mais rápido? Nós vamos ver daqui a pouco. O Spark é escrito numa linguagem chamada Scala. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também sobre Scala. O Spark, as pessoas perguntam, puxa, qual que é a melhor forma de aprender Spark? Olha só, todo mundo aqui conhece SQL? Quem não conhece SQL aqui? Eu acho que SQL, eu acho que SQL é uma das linguagens para manipulação de dados mais conhecida. Se você domina o SQL, você pode utilizar o Spark. Vocês já ouviram falar no R? Se você sabe o R, você pode utilizar o Spark. Se você sabe Python, você pode utilizar o Spark. Java, Scala, ok, é uma raridade encontrar alguém que conheça Scala, mas basicamente, se você sabe Python, R e SQL, Java também, você pode utilizar o Python. E aqui está a explicação do porquê o Scala, o Spark se tornou tão popular, tão utilizado. Por quê? Porque ele é poliglota. Se você sabe qualquer uma destas linguagens aqui, Scala, Java, Python e R, você pode utilizar o Spark, tá bem? Como é que funciona? Então, basicamente, nós temos um master node. Num curso mais aprofundado de Spark, eu explico isso aqui, né, bem detalhadamente, como essas coisas funcionam, como é a comunicação entre o master node, o cluster manager e os work nodes. Então, eu tenho um job, eu tenho uma tarefa, através do cluster manager, ele distribui os trabalhos para vários workers. Então, imagina que você tem uma task para ser desempenhada, e aí você distribui, o Spark distribui isso para 10 worker nodes. Se a quantidade de dados aumentar, puxa, agora eu preciso de 100 worker nodes, ele aumenta isso sozinho, tá bem? Então, você consegue escalar isso facilmente para quantos worker nodes você tiver disponível, tá bem? Então, o cluster manager é o que controla o trabalho que é atribuído ao worker node 1, worker node 2, worker node 1000, tá bem? Então, ele é responsável por distribuir o trabalho pelos workers, tá bem? Os workers aqui são as máquinas que efetivamente fazem o trabalho. Então, imagina que eu quero uma tarefa simples, eu quero ordenar os dados. Pronto, o worker node vai fazer isso, tá bem? Tá bem. Um pouquinho de quando nasceu o Spark. O Spark nasceu aí basicamente em 2010, tá bem? 2009, um pouquinho antes, 2009, mas em 2010 veio o Spark, veio o paper do Spark, tá bem? E mais ativamente em 2014, né, a gente tem aí o Spark Top Level. Então, é uma ferramenta aí que está aí no mercado aí há 6, 7 anos, tá bem?
O Spark existe aí há 7 anos. Então tá bem, quais são então as vantagens do Spark? Eu falei para vocês velocidade, pessoal, velocidade, por quê? Speed, velocidade, porque ele faz todo o processamento em memória. Depois eu vou fazer um paralelo disso com uma outra ferramenta, que por acaso é o Hadoop MapReduce, tá bem? E aí surge inclusive uma dúvida, as pessoas costumam comparar o Hadoop com o Spark. Daqui a pouco eu digo, eu faço eu explico que são coisas distintas, tá bem? Na verdade, um complementa o outro. Então, principais características, vantagens, speed, todo o processamento é feito em memory, tá bem? Ah, powerful caching, vamos falar um pouquinho de caching daqui a pouco. Deployment, a gente tem várias formas de fazer o deployment. Ah, ele lida bem com real time via, por exemplo, Spark Streaming. Ele é poliglota, nós já vimos lá atrás. Se você sabe SQL, Python, Java, você pode utilizar o Spark. E ele é scalable. Naturalmente, se você tem uma quantidade X de dados, se amanhã você tiver X mais 10, ele aumenta também a quantidade de máquinas facilmente, tá bem? Então, está aqui as 6 principais características do Spark, tá bem? E aí, quem é que utiliza, ou quem são, na verdade, os use cases do Spark? Para que eu utilizo o Spark? Eu já disse lá atrás, né? Para data science, para machine learning, se você tem interesse basicamente hoje um termo novo no mercado que se chama Big Data Analytics. Você já deve ter ouvido falar nesse termo. O que é isso? É eu fazer análise de dados utilizando o Spark. E aí temos bibliotecas aqui, libraries do Spark, que nos ajuda facilmente a fazer o que eu quiser. Eu quero calcular qualquer estatística descritiva, média, variância, moda, desvio padrão, o que eu quiser, normas, o que eu quiser calcular em termos estatísticos. Algoritmos de machine learning, eu quero fazer uma classificação, eu quero fazer uma categorização, eu quero fazer um cluster. Vocês vão ver daqui a pouquinho que isso é muito, muito fácil. Como eu disse, não vai dar para a gente entrar no detalhe, né, de como funciona cada uma dessas coisinhas. Isso aqui é simplesmente digamos assim, é para dar água na boca, né, para mostrar o que você é capaz de fazer com o Spark, e aí depois, num treinamento, né, com mais horas, a gente consegue mostrar para vocês como operar o Spark com mais detalhes, tá bem? Streaming de dados. Como é que vocês acham, por exemplo, e temos aqui vários exemplos daqui a pouco, como é que o Netflix, como é que o Uber faz essa transmissão, né, dos dados que estão no seu aparelho, isso chega na Netflix, chega no Uber. Você apertou um botão no seu telemóvel, no seu smartphone, puxa, esse sinal chegou no Uber. Como é que eles fazem isso? Tá bem? Não vou mostrar todos os detalhes, mas a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Data warehouse para tomada de decisão. Quero construir bancos de dados, data warehouse para tomada de decisões em negócios. Eu quero fazer processamento em batch, análise exploratória de dados. Isso está associado aqui com data science, né, ao machine learning. Por quê? Porque antes do machine learning eu preciso gastar um tempinho fazendo análise exploratória de dados. Vocês já ouviram um termo que é 80%, 80% do trabalho de um cientista de dados está relacionado com a análise exploratória de dados, é analisar os dados, conhecer os dados, limpar os dados. Então, você perde que 80% do trabalho de um cientista de dados está aqui na análise exploratória de dados. E temos muitos outros exemplos. Já deu para vocês perceberem, então, que Spark ela é uma ferramenta que tanto o cientista de dados quanto o engenheiro de dados pode se beneficiar com essa ferramenta? Já perceberam isso? Puxa, o Spark é uma ferramenta só para engenharia de dados? Não. O Spark é uma ferramenta só para ciência de dados? Não. Tá bem? Então, é uma ferramenta que você pode ser utilizada aqui para vários propósitos. Engenharia de dados, ciência de dados, tá bem?
Outros, então aqui tem alguns exemplos aqui mais fáceis. Então, o Uber. Pessoal, o Uber recolhe terabytes de dados todos os dias dos seus smartphones. Você vai chamar um Uber, puxa, isso, e esta informação é real time, você pressionou o botão, isso é ligado com um driver, um motorista que sabe onde você está, isso é fantástico, tá bem? Como é que eles fazem isso? Já pararam para pensar? Kafka, se você nunca ouviu, essa ferramenta é fantástica, tá bem? Então, eles utilizam, é uma ferramenta muito importante para Big Data. Então, eles utilizam o Kafka, o Spark Streaming, que é uma ferramenta, né? É um dos componentes do Spark, e o HDFS. O HDFS é o que realmente registra os dados. É aqui que o Spark guarda os dados, tá bem? Então, eles utilizam então o Kafka, Spark Streaming, HDFS, e eles utilizam essas ferramentas para construir pipelines de dados contínuos, tá bem? Então, em outras palavras, eles querem construir aqui ETLs. Eu quero extrair o dado, o Kafka extrai os dados, o Spark Streaming extrai os dados, o Spark ele transforma os dados, e o L, o load de dados, então eu vou guardar os dados aqui no HDFS. Depois, eles convertem todos esses dados não estruturados em dados estruturados, e aí, olha, pessoal do Data Science, pessoal do Machine Learning, pessoal do Data Warehouse, vocês podem construir, por exemplo, os dashboards para tomada de decisão. Então, puxa, quem são as cidades que mais se utilizam desse serviço? Qual é o perfil que mais se utiliza deste serviço? Então, percebe que você começa, depois que o dado está lá guardado, você começa a ter mais insights, né? Começa a surgir novas questões, tá bem? Então, o pessoal do Data Warehouse, construir dashboards, reports para tomada de decisão. Pessoal de machine learning, pessoal tem várias pessoas no próprio Uber que se utilizam desses dados para otimizar a infraestrutura, para otimizar processos. Então, puxa, o número de aplicações que surgem aqui é fantástico. Mas o mais legal aqui é que, olha, o dado está, eu estou com o meu smartphone, eu simplesmente com um toque eu chamo um driver, a ferramenta se utiliza de alguns algoritmos, puxa, quem é o driver que está mais próximo, né, do Nélio, e aí entram outras regras de negócio, né? Então, puxa, quem é o Nélio? O Nélio é um cliente. Eles sabem, né? Eles têm em mãos as características do Nélio. Então, puxa, quem é talvez o melhor motorista para atender o Nélio? Uh, e agora, por exemplo, surgiram outros serviços, o Uber Pets, né, para transportar animais e daí por diante. E aí, percebe, pessoal, que a partir do dado você consegue, inclusive, otimizar o negócio, né? Você, por exemplo, começou a surgir pets. Eles perceberam que alguns clientes começaram a pedir por um automóvel que pudesse transportar um cachorro, por exemplo, um animal. Puxa, então, né, surgiu esse serviço. O Capital One, que é uma empresa financeira de investimentos, ela captura dados para entender melhor os seus clientes. E aí, entender melhor os clientes aqui quais são as melhores opções de investimento para um determinado perfil. Então, dado que eu conheço o Nélio, que tipo de investimento, por exemplo, então, isso se chama recomendação de produtos e serviços, né? Então, basicamente, hoje, todas as lojas estão online. Então, você tem puxa, me dá um exemplo. Me dá um exemplo de lojas online. O Continente é online, o Pingo Doce é online, a Amazon, puxa, nem se fala na Amazon. Então, percebe que eu começo a sugerir, por exemplo, livros baseado no perfil do Nélio. O Nélio gosta de ler livros de machine learning. Não faz sentido eu sugerir para o Nélio um livro de yoga,
porque muito provavelmente ele não vai comprar, ele nunca leu esse tipo de livro. Mas quantos livros de machine learning o Nélio consumiu no último ano, nos últimos 2 anos, e daí por diante? Vocês começam a pensar, vocês conseguem imaginar a quantidade de aplicações que começam a surgir a partir do momento em que eu consigo capturar dados de um smartphone, de uma bike, de uma bicicleta, de um carro, de um, ah, de um robô, de um bot, né? E daí por diante, tá? Então, o Capital One, como é que ele captura, então, os dados para sugerir produtos para os clientes? Ele utiliza o Spark Machine Learning. O Machine Learning aqui é justamente para traçar o perfil do cliente, para sugerir produtos financeiros. Eu estou falando aqui do Capital One, mas a Amazon faz isso o tempo todo, né? Eu dei um exemplo. Eu vou sugerir livros que o Nélio lê. Então, eu conheço o perfil do Nélio. Quando ele entra na plataforma, ele deixa lá um e-mail. Eu sei quem é o Nélio, tá bem? A outra coisa que eles utilizam lá no Capital One, e não somente eles, seguradoras, puxa, eles querem entender quem são os meus clientes e eu quero identificar, por exemplo, fraude. Então, eu consigo, a partir do comportamento do cliente, identificar e combater fraude. E vocês sabem muito bem que fraude leva boa parte, um bom pedaço do lucro das seguradoras, né? Um banco, por exemplo, ele tá muito interessado em combater fraude. Por quê? Puxa, se alguém rouba, por exemplo, o teu cartão, eu quero saber, a partir do teu perfil, se eu devo bloquear ou não aquele cartão. Imagina, o Nélio sempre utiliza o cartão em Bruxelas. E aí, de repente, um dia depois, o cartão começa a ser utilizado em São Paulo, Brasil. O que vocês acham que o banco vai fazer? Ele vai bloquear o cartão, né? Por quê? Porque, olha, você nunca utilizou esse cartão em Lisboa, em São Paulo, você sempre utiliza nesta região, tá bem? Pessoal, Netflix é outro grande exemplo. Sem estas ferramentas aqui, sem esse pool de ferramentas aqui, Netflix não conseguiria fazer o que faz. Capital One, Uber não conseguiria fazer o que faz. Então, a Netflix, vocês, muito provavelmente todos vocês têm Netflix aqui, né? É, a Netflix ela está o tempo todo sugerindo filmes muito relacionados com o teu perfil. Você gosta de assistir filmes de guerra, de ação? Para que eu vou, por exemplo, sugerir para você um filme de comédia, por exemplo, tá bem? Então, vocês conseguem visualizar essas aplicações? Tá claro isso para vocês? Ou ainda está muito ainda no mundo das ideias? O que vocês acham? Sim, ficou bem claro. Tá claro, né? Como é que o Netflix faz isso? Pessoal, com o Spark, streaming, né? Eu preciso, né, transferir esses dados para a Netflix para tomada de decisão e machine learning. Olha só que curioso. Machine learning basicamente aparece em todos os pontos aqui, né? No Uber aparece machine learning, no Capital One aparece machine learning, no Netflix aparece machine learning, né? Vocês começam a perceber que o machine learning, então eu ter acesso ao dado, então o dado é capturado por um device, um smartphone, uma bike, um carro, não importa o que seja, isso é levado para um servidor, e aí eu transformo esses dados não estruturados em dados estruturados e começo na sequência a fazer o machine learning. Por quê? E aí vai muito de encontro com uma frase que você já deve ter também visto por aí. O dado é o novo óleo, é o novo petróleo, né? Se você não for capaz, pessoal, se vocês não forem capazes de capturar o dado, armazenar o dado e extrair conhecimento do dado, puxa, de nada vale isso aqui, tá bem? Tá claro para vocês? Esse desafio do ETL, extrai o dado, transforma o dado, transformar por exemplo, transformar o não estruturado em dado estruturado, e armazenar esse dado que é o L do ETL, tá bem? Obviamente fazer aí machine learning com isso depois do dado armazenado.
Quem é o ecossistema Spark? Então, puxa, eu já falei para vocês do SQL, então, puxa, eu sei SQL, eu posso trabalhar com Spark? Sim, você pode. Eu consigo fazer streaming de dados, então é capturar os dados real time? Sim, você consegue. Né? É o que o Uber está fazendo, é o que o Netflix está fazendo, é o que a Tesla está fazendo. Eu consigo utilizar machine learning para extrair conhecimento desses dados? Sim, com o Spark é possível. Você tem uma library, uma biblioteca chamada MLib, que é justamente para te ajudar com a parte do machine learning. E você tem uma outra ferramenta aqui, que é o GraphX, tá bem? Está relacionada com grafos e processamento em grafos. Então, eu acho que a forma mais fácil de entender o que é um graph é quando você olha para uma rede social. Por exemplo, o Everton está associado com a esposa dele, que está associado com a família, que está associado com o irmão. Então, quando você olha para o Everton naquela rede social, então, exemplo, o LinkedIn, tá bem? Então o Everton tá lá, e aí, puxa, eu quero ver o grafo do Everton, eu quero ver quem são as pessoas que ele está associado. Aí tá lá, tá a esposa, né? Tá a família, e aí, puxa, quem são os profissionais que estão associados com o Everton? E aí, o Everton, por acaso, faz o quê, o Everton? Eu atualmente trabalho com análise de sistemas Análise, aqui no Brasil. software engineering? Isso. Então, puxa, vai ver lá, quando olha para o grafo das pessoas relacionadas com o Everton, vai ver que ele se relaciona, digamos assim, ele se relaciona com pessoas, engenheiros de software. Muito raramente o Everton está ligado a uma pessoa, por exemplo, que seja um professor, né? A não ser que seja um amigo ou qualquer coisa do tipo, tá bem? Tá bem? Vocês entenderam a ideia do grafo? Quem são as pessoas, na rede social é muito fácil de ver isso, né? Quem são as pessoas que estão associadas, tá bem? E aí, legal. E o que é então o Spark Core? Pessoal, no Spark Core nós temos as funcionalidades básicas do Spark, tá bem? Nós temos ali os componentes para agendamento de tarefas, gerenciamento de memória, recuperação de falhas, interação com sistemas de armazenamento e muito mais. Então, dentro do Core, a gente tem ali o básico, as funcionalidades básicas, tá bem? E aí, quando saímos do Core para o Spark SQL, pronto. São todas as libraries, são todos os comandos, as funcionalidades para eu trabalhar com SQL. Eu posso trabalhar com o Spark somente sabendo SQL? Sim, você pode, tá bem? Então, o Spark SQL é isso. Spark Streaming, pessoal, são todos os componentes do Spark que lhe permite trabalhar com fluxos contínuos de dados. Então, quando falamos do Uber, Netflix, quando falamos da bicicleta, a trotinete que está na rua, Lisboa tem muito isso, né? Eu acho que eu estou há 4 anos fora de São Paulo, eu não sei. Mas em Lisboa você tem trotinetes, para quem está no Brasil e não sabe o que é, me ajuda aí? Trotinetes são. O que é Patinete. trotinete? É? Patinete. Patinete, exatamente, patinetes, tá bem? Em Lisboa se chama trotinete, no Brasil é patinetes elétricas. Então, eu quero capturar os dados de uma trotinete, de uma patinete, puxa, é com Spark Streaming, né? Imagina, você pega uma bicicleta da Uber, por exemplo, né? Os dados estão sendo transmitidos real time, então a cada segundo a Uber sabe, né, por onde você está passando, tá bem? Ele sabe de tudo isso. MLib, já falei, são todos os componentes para machine learning. Então, os algoritmos de classificação. Você pode, por exemplo, fazer classificação, você pode fazer uma regressão, trabalhar com clustering, você pode fazer uma filtragem, você pode. E aí deriva uma série de outros algoritmos, tá bem? Eu quero fazer um modelo preditivo ou fazer um sistema de recomendação de produtos para a minha loja. Pronto, é aqui que você vai encontrar
as funcionalidades para construir aí o teu modelo preditivo. Eu quero construir um modelo para classificar clientes conforme o seu perfil de risco. É aqui que você vai encontrar as funcionalidades para isso. E o GraphX, eu já falei para vocês, é a biblioteca, então, para você manipular grafos. E tá aí um exemplo da rede social. Usei o exemplo do Everton aí. Ewerton, desculpa, eu estou falando errado. Ewerton, né? Não, não. A pronúncia está certa. Ah, tá certa? Everton, tá bem. Tá certo. Perfeito, Everton. Então, tá aqui o exemplo da rede social. Tá bem. Na sequência, e aí entra uma grande confusão, o Spark versus Hadoop. Pessoal, isso aqui é um equívoco que as pessoas cometem, tá bem? Eles não são rivais, eles se complementam. Vou explicar por quê. Você sabe, ou se você não sabe, né, fica a saber agora, o Hadoop, e tem aqui inclusive, ó, uma figurinha para vocês, ó. O Hadoop ele é composto de várias caixinhas, digamos assim, né? Então você tem lá o MapReduce, você tem o Yarn, você tem o HDFS, o Flume, Scoop, Uzi, você tem todas estas, né? O HBase, que é muito utilizado. Então, o Mahout para Machine Learning, o Hive para SQL, o Pig. Então, né, isso aqui é o ecossistema Hadoop, tá bem? Qual é a questão aqui? O MapReduce, vocês continuam me ouvindo, certo? O MapReduce, ele é um componente do Hadoop. Qual é a questão aqui, então? A questão é que já que o Hadoop ele é feito de vários componentes, dentre eles o MapReduce, como eu mostrei para vocês, é uma ferramenta. Tá, e o que é o MapReduce? É justamente a ferramenta do ecossistema Hadoop que desempenha processamento de dados, que é justamente o mesmo objetivo do Spark, processamento de dados. E aí puxa, eu ouço falar Hadoop versus Spark, eles se complementam. E o que se faz dado que o Spark é, é, ele é melhor, né? Eu vou explicar por que ele é melhor. Ele é melhor do que o MapReduce, então eu substituo a caixinha do MapReduce pelo Spark, tá bem? Então, qual é a questão? A questão é o MapReduce, ele armazena o resultado das operações parciais e finais em disco. E o Spark? O que o Spark faz? Tudo em memória, pessoal. E aí se fala, você vai encontrar isso muitas vezes, você vai encontrar vários papers comparando, por exemplo, o Spark com o MapReduce, que é a comparação justa que se deve fazer, tá bem? E você vai ouvir falar em que o Spark é 10 vezes, em alguns artigos 100 vezes mais rápido do que o MapReduce, tá bem? Essa é a comparação que você tem que fazer. E aí, qual é a questão aqui? Lembra, isso aqui são componentes. O MapReduce é um componente, o Spark é outro componente. Qual é a questão? O Spark ele não vem com um sistema de arquivos distribuído, tá bem? Ou seja, eu preciso de um sistema de arquivos e aí eu preciso utilizar uma coisa que já existe. E é justamente nesse ponto que entra a dependência com o Hadoop. Lembra quando eu mostrei na figura anterior? O Hadoop não tem lá o HDFS, então em muitos casos, o Spark ele usa o sistema de arquivos HDFS do Hadoop, né, que é onde ele armazena lá os dados. E aí, dado esse entendimento, puxa, o Spark, então, eu substituo o MapReduce pelo Spark, tá bem? E aí a gente chega à conclusão que o Spark e o Hadoop, eles são complementares, tá bem? Ficou claro esse ponto para vocês? Tá? Eu estou substituindo essa caixinha aqui do MapReduce, que tem o objetivo de fazer data processing, pelo Spark, tá bem? É esta a questão. E aí, pessoal, outra grande razão do porquê que o Spark se tornou tão conhecido e tão popular,
puxa, eu consigo ler várias fontes de dados via conectores. Eu consigo conectar com Postgres, PostgreSQL, eu consigo, né, naturalmente trabalhar com HDFS, o HBase do Hadoop, com Cassandra, MongoDB, Redis, Data Lake, Delta Lake, né, que é uma tecnologia muito falada e é uma tecnologia bem nova agora, tá? Então, com a parte Spark eu consigo trabalhar com Delta Lake, tá bem? Essa tecnologia aqui, puxa, é inovação, tá? Delta Lake aqui é inovação. Eu consigo fazer o Apache Spark conversar com o Kafka facilmente, com o Elasticsearch facilmente, MySQL, pessoal, e basicamente eu consigo plugar o Spark com qualquer outra ferramenta para análise de dados, tá? E aí eu consigo ler qualquer tipo de dados, CSV, texto, Avro e Parquet, que são dois tipos de dados muito utilizados em Big Data, TSV e XML. Então, basicamente, eu consigo ler qualquer tipo de dado em qualquer outra ferramenta, tá bem? E aí, puxa, com isso o Spark se tornou muito poderoso, tá bem? Tá bem. Esse livro aqui, ó, é o livro que eu comentei para vocês, Learning Spark. Eu estou tirando a certificação de Databricks. Talvez vocês já tenham ouvido falar no Databricks. É uma ferramenta basicamente, ele se utiliza do Spark, e eu estou tirando a certificação agora para Databricks, e eu estou estudando, então, por esse livro, Learning Spark. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação depois, e aí vocês terão essas informações. E outro livro muito bom é esse Spark The Definitive Guide. É outro livro que, puxa, você quer aprender Spark, pessoal, é por aqui, são esses dois livros. Você quer obter uma certificação Spark? Inclusive a Databricks aponta estes dois livros, o Spark The Definitive Guide e o Learning Spark, como as duas principais referências para você aprender Spark, tá bem? Tá bem. Vamos mostrar então um pouquinho aqui para vocês Eu vou sair então daqui e vou para cá. Cadê? Só um instante. Deixa eu só essa janelinha aqui. Deixa eu tirar ela daqui. Ela vai sair daqui. Como é que eu tiro essa janelinha daqui? Oh my God. Tenta. Boa tarde. Tenta. Aí. É clicar nela e soltar que às vezes funciona. Deixa eu ver se ele vai deixar agora. Eu quero pegar. Eita, não vai deixar. Agora deixa. Deixa eu fechar isso aqui. Achei. Pronto. Bom, tá bem. Então, estou aqui, peguei um exemplo bem simples para mostrar para vocês como é fácil, tá? Eu falei para o Everton agora há pouco, é muito fácil trabalhar com o Spark. Pessoal, Spark funciona muito bem com Big Data. Estou falando de petabytes de informações, tá bem? Para arquivos pequenos, ele não é tão bom. Então, e aí você fala assim, puxa, tudo hoje, né, é muito grande e tal. Então, Spark para dados muito grandes. Trabalhar com dados pequenininhos, com tabelas pequenas, puxa, pessoal, não vai dar muito certo, tá bem? Então, eu criei aqui, pessoal, esse exemplo está aqui, foi extraído do Spark by Examples. Eu deixo aqui a referência, tá bem? Depois vocês podem pegar. Deixa só eu Deixa só eu. Então, eu estou aqui no Databricks, tá bem? Eu estou utilizando aqui uma conta, o Databricks Community, que você, pessoal, é gratuito, tá bem? Gratuito. Você basicamente coloca lá teu e-mail e você tem um cluster, tá bem? Por acaso esse aqui é o meu cluster. E aí você tem um cluster básico, mas puxa, para quem quer aprender Spark, quer aprender Databricks,
eu recomendo fortemente, tá bem? Se você nunca ouviu falar sobre Databricks, dá uma olhada depois. É uma empresa que tem crescido muito, é uma empresa agora bilionária, tá bem? E o grande salto do Databricks se deve 80% ao Spark, a facilidade do Spark e popularidade, tá bem? Então, olha só como é bacana. Criamos aqui um data frame pequenininho, tá bem? Então, tá aqui o nosso data frame. Eu vou mostrar aqui o data frame, df.show. Olha só como os comandos são muito, muito simples. Então, basicamente, eu digo quem é o data frame e o comando vem na sequência, tá bem? É um data frame que tem 1, 2, 3, 4, tem somente 5 linhas, tá? Como eu disse, é somente para mostrar para vocês como que o Spark funciona, tá? Eu quero saber quem são o esquema, eu quero saber como é o esquema, quais são as colunas do meu data frame. Então, first name, por exemplo, é uma coluna do meu data frame. Tá pequeno aí? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Acho que ficou melhor, né? Então, olha só. O first name é uma coluna do meu data frame. Ele é um campo do tipo string e ele aceita um nulo, tá bem? A middle name é um campo, é uma variável, é uma coluna do meu data frame, e ele também é um campo do tipo string. Então, aqui eu estou definindo é o meu dicionário de dados, né? O nome da coluna, o tipo dela e se ela aceita null ou não, tá bem? Last name tá lá, né? DOB, gender, sexo e o salário, tá bem? Então, tá aqui print schema. Mostra lá. Agora, olha só que interessante. O salário é do tipo long. Tá? Eu quero transformar. Legal. O salário, na verdade, é do tipo big int. Eu quero transformar isso para inteiro. Aqui, ó. DF com a coluna salário, então eu vou fazer um update na coluna que se chama salário, com a própria coluna salário, e vou transformar ela para inteiro. Esses comandos cast, call, aqui o call, eu importei aqui, ó, né, esse comando call. Então, cast, se você sabe SQL, se você lida com SQL, você sabe o que esse comando está fazendo. Ele está transformando. Então, ele é do tipo big int, ele vai se transformar em um inteiro. Então, executei isso aqui, né? Tá lá, continua lá, salário. Vamos dar uma olhada em salário depois da transformação? Opa, legal. Tá lá, ó. Salário agora, né, não se transformou, né? Continua sendo do tipo big int. Tá, sei por quê. Eu já sei por quê. Olha só. Eu vou atribuir aqui, ó. df é igual a df. Aí eu troquei. Legal. E agora, quando eu executo, eu tenho que. Não tá. Df. Qual foi o problema? Não sei por quê. Perdi o banco de dados. Deixa eu ler de novo aqui. Então lá, lendo de novo. Print schema, salário tá lá long. Eu acho que eu já sei o que é. T-types. Tá lá big int. Transformei df. E agora dtypes. Que estranho. Vou colocar 2 aqui. Deixa eu ver se esse é o problema. Então, lá, de novo. Aquele show não está devolvendo um tipo de dado diferente, talvez? Pode ser. Então, a gente faz aqui assim, df.show. Perfeito, vamos lá. Como eu executei, tem que voltar lá de novo. Então, vamos lá. Li. Tcharam.
Legal, passei por aqui. Ah, legal, criei o salário 2 aqui, tá vendo? DF, salário 2, int. Agora funcionou, tá bem? Ele não deixou fazer isso na mesma coluna, tá bem? Então eu tive que criar aqui uma coluna chamada salary 2 com o conteúdo de salary, transformando isso para inteiro. E aí, quando você olha para cá, tá lá, o salário 2 é do tipo inteiro, tá bem? Então, fizemos isso, criar uma coluna a partir de outra. Tá aqui mais um exemplo. Estou subtraindo um do salário. Então, tá lá, ó. Um comando simples, tá bem? Simplesmente subtraindo, aliás, multiplicando por menos 1, tá bem? Então, 3.000 transformou-se em menos 3, tá bem? Uma operação básica, tá? Puxa, eu quero dropar a coluna salário, né? Porque eu derivei, né, uma coluna salário 2, eu quero então dropar salário. Tá lá, dropei salário e fiquei com salário 2, que é do tipo integer, ok? Tá vendo que os comandos são bem simples? df e a operação que eu quero, tá? Ah, eu quero fazer um group by. Quantas pessoas do sexo masculino tem? Então, olha, a partir do data frame que se chama df, agrupa pela coluna sexo, gender, e faz uma contagem e na sequência mostra. Então, da esquerda para a direita, ele vai agrupar pela coluna gender, vai contar quantos de cada sexo e na sequência mostra, tá bem? Então tá lá, olha, eu tenho somente 5 linhas no meu data frame, 3 pessoas são do sexo masculino e 2 pessoas são do sexo feminino, tá bem? Isso aqui é um group by simples, tá bem? Eu quero selecionar colunas específicas, então eu vou antes aqui, quero abrir uma linha aqui, ó, df.show. Então, tá aqui o meu data frame. Ó, eu não dropei o salário, por que ela continua aparecendo aqui? Alguém sabe dizer por quê? Eu acho que é porque ele retorna um novo data frame. Quando você dá um drop lá, você teria que jogar numa nova, um df2, por exemplo. Perfeito. Ou então no próprio, né? Eu posso colocar aqui, ó, Ou então no df. próprio, sim. Exatamente. Vamos jogar no próprio, tá bem? Então, pronto. Então, agora, se eu for mostrar o df, não pode aparecer. Não pode aparecer o. Drop salário. Espera aí, só um instante. Ó, eu voltei aqui no ponto em que eu dou um drop. Então tá bem. Só que desta vez eu coloquei em df2, tá bem? Então aqui continua sendo df e aqui um df2. Então df2. df2. Por que df2.show? Tarará. É engraçado. Você faz os testes todos e tal. E eu vou fazer o seguinte aqui. Colocar aqui. Ó, eu bati o tab e ele abre para mim algumas opções, tá vendo? Vou colocar aqui. Que estranho. Eu acredito que o show tá devolvendo uma string, por isso não tá conseguindo chamar Exatamente. de novo.
fazer assim, ó. df é igual a df e depois eu dou um show. df.show. Vamos lá de novo. Já perceberam que o show atrapalha um pouco as coisas, né? Então, ó, estou executando, Shift Enter, cheguei. Ah, legal. Então tá. Excluímos agora. Então, veja bem, eu tive que reatribuir, né? Reatribuir o resultado de df, né? Para que ele realmente exclua. Então, tá aqui, df, já fizemos essa parte. Isso aqui não é mais necessário, já sabemos que a coluna salário já foi embora. Ah, legal, eu quero selecionar colunas específicas. Simples assim, ó, coluna first name, quantas eu quiser. Tá aí, ó, quantas eu quiser. Fiz um recorte no banco de dados. Eu quero filtrar linhas, então, olha, eu quero o df, vamos colocar aqui df2 igual a isso aqui, já sabemos que o show aqui atrapalha tudo, df2.show. Então, eu quero selecionar em df2 somente o sexo, coloca assim, ó, gender M. E fica assim, Ctrl C, Ctrl V. Então, estou selecionando somente as pessoas do sexo masculino. Tá aí, ó. Lembra lá atrás nós fizemos uma contagem? Nós sabemos que no banco de dados tem 3 pessoas do sexo masculino. Tá aqui, e essas 3 pessoas estão aqui. Tá bem? Diz aí se não é fácil. Sim, bem simples. Bem simples, né? Puxa, os comandos são, pessoal, muito básico. Where, a coluna igual a alguma coisa. Tá bem? Se eu quiser uma condição dupla, coloca aqui um i comercial. Esse i comercial significa and, tá bem? O pipe significa ou, e daí por diante você vai escrevendo todas as suas condições. É muito simples, muito fácil aprender Spark, tá bem? Puxa, eu não quero utilizar esses comandos, eu quero utilizar os meus conhecimentos de SQL. Pessoal, você pode utilizar aqui select df. Primeiro você tem que jogar a tabela, disponibilizar a tabela para o SQL, e aí você escreve os comandos naturalmente, select, asterisco, select coluna A, coluna 2, e daí por diante, from, da tabela e daí por diante, tá bem? Muito simples. Bom, já temos aqui 25 minutos, temos 5 minutos aqui para terminar nosso bate-papo. Como eu disse, é uma introdução muito rápida ao Spark, é mais para mostrar para vocês o poder dessa ferramenta e mostrar que é muito simples, muito fácil de aprender. Como eu disse, precisam de alguma coisa? Pessoal, procura pela Albay e a Albay vos ajuda com os próximos treinamentos, tá bem? Dúvidas? Questões? Temos alguma mulher aqui presente? Não? Ok. Ficou algum ponto? Vocês teriam alguma dúvida, alguma curiosidade? Como eu disse, a apresentação acaba aqui, é somente uma introdução. Quando a gente entra no treinamento mais detalhado, com mais horas, puxa, pessoal, a gente faz muito exercício, né, para a gente aprender. E aí, ao final do treinamento, você sai fera, né, naqueles comandos. Você aprende a utilizar aquilo facilmente. Questões, dúvidas? Ô, Anélio, deixa eu perguntar. Eu sou da parte de ETL, tá? Eu trabalho com o Power Center. E você falou que o Spark ele trabalha com volumetria muito grande. Coisa relacionada a petabyte, por exemplo. Isso. Então, ele não substitui o ETL, né? Seria uma outra ferramenta para trabalhar com uma volumetria muito maior, né? Sim. Se os seus dados... Você é o Vitor.
Vitor, se os seus dados não são tão grandes, Vitor, não faz sentido eu ter lá o Spark, tá bem? Uhum. Você precisa realmente de uma volumetria, Big Data, você precisa de uma volumetria grande para ele, você vai no treinamento, né, com mais horas, a gente faz um exercício que é uma tabela grande e uma tabela pequena. Às vezes ele demora mais tempo para uma pequena do que para uma grande. Entendi. Tá? Por quê? Porque, Vitor, ele fica tentando, antes de processar, descobrir a melhor forma de processar. Isso é muito legal. Entende o que eu quero dizer ou não? De uma certa forma, para ver o que é melhor fazer com ele, como que ele vai trabalhar ele, né? Exatamente. E você que faz Entendi. ETL, vou usar aqui uma comparação engraçada. As pessoas que estão aprendendo, né, fazer SQL, fazer o ETL, muitas vezes você não tem assim algumas regras do tipo, olha, filtra primeiro, ao invés de Uhum. transformar, né? Por quê? Porque Sim, você sim, trabalha com menos dados e tal. exato. Com o Spark, Vitor, você não precisa se preocupar com isso. Você faz o que você tem que fazer, depois ele organiza. Não, primeiro eu vou filtrar, depois eu vou fazer essa transformação. Ele Entendi. pegou? Você diz assim, ó, eu vou precisar de todas essas coisas aqui. Aí ele vai trazer para ele em memória e ele vai falar, cara, o que é mais rápido eu fazer? É O que que é mais? filtrar? Como é que eu entrego esse resultado mais rápido? Entendi. Nossa, bem Cara, interessante. Cara, é sensacional. Você diz, olha, cara, eu escrevo, então, vai lá, as pessoas que estão, né, no início da carreira, né, os estagiários, os trainees, eles saem escrevendo código sem pensar muito, né? Puxa, né? Vou fazer um filtro aqui, porque aí eu trabalho com menos dados, é menos processamento e daí por diante. Não, no Uhum. Spark você escreve, e aí depois ele pega isso tudo e. Não, vamos supor que o filter, por exemplo, Vitor, foi Uhum. a última instrução, tá bem? Ok. Cara, no plano de execução, ele, pum, coloca primeiro. Ele vai dizer para você qual é a sequência que vai te entregar o resultado mais rápido. Entendi. Cara, é Bem sensacional. interessante. É uma ferramenta Isso sensacional. tudo em memória que ele trabalha, né? Tudo em memória. E aí, Vitor, é por isso que ele é 10 ou 100 vezes mais rápido do que Sim. o MapReduce, tá bem? Entendi. Muito, muito legal a tua pergunta, obrigado. Mais alguma questão? Não, não. Da minha parte, não. Mais alguém? Bom, pediram para eu tirar uma fotinha de vocês aqui para mostrar que estávamos aqui, né, empenhados aqui em aprender um pouquinho sobre o Spark, essa ferramenta sensacional. Pessoal, se você faz uma pesquisa depois, os salários de um engenheiro de dados Spark, de uma pessoa com conhecimentos Spark, você vai ver que o engenheiro de Big Data, os salários estão no top em TI. Se vocês já não fizeram essa pesquisa, façam depois, você vai ver que é uma carreira muito valorizada, tá bem? Vocês se importam de abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui, então, para eu mandar para a Albay? Eu não tenho desktop. Eu tô no desktop, eu não tenho câmera. Peraí, deixa eu ver se eu consigo logar no telefone. Só um instante. Opa, tamo aí. Caio, tudo bem, Caio? Isso aí, pessoal, abram as Tudo câmeras. bem. Quem quiser, tá? Quem quiser. Quem não quiser, não tem problema. Só para tirar uma fotinha aqui. Ei, Luiz, tudo bem? José Luiz Neto. Opa, tudo bem? E aí, rapaziada? E aí, Fabiano, tranquilo? Mais alguém? Não? Então, só um instante. Saiu zoado aí, cara. Pera aí. Saiu zoado? Saiu. Pelo menos pra mim saiu. Quer voltar? Quer tentar de novo? Manda, pau. Vai de novo? Vai, vai. Mas espera aí. Lá vai. Agora sim. Ficou melhor. Mais bonito não tem jeito, cara. Deixa eu salvar isso Agora A aqui. valeu. natureza não ajudou.
Spark. Pessoal, obrigado então aí pela presença de vocês, tá bem? Valeu mesmo por estar aqui comigo aqui por essa 1 horinha falando de Spark. Precisarem de qualquer coisa, falem com a Albay, tá bem? Como eu disse, a Albay tem todo boa vontade de ajudá-los nessa jornada do Big Data, tá bem? Eu também queria deixar aqui um agradecimento especial à Albay, à Mônica lá do treinamento. Obrigado, Mônica, mais uma vez, tá bem? Muito, muito obrigado. Obrigado de novo a vocês por estarem aqui, e se precisarem de qualquer coisa, né, escrevam para a Albay e ela estará do vosso lado, tá bem? Beleza. Boa Obrigado noite. pelo conteúdo. Boa noite. Obrigado, Nélio. Parabéns Obrigado a aí. vocês, um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, Nélio. obrigadão, né? Valeu, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Até logo.